Olá, gente, bom dia a todos. Nessa aula, a gente vai ver as chamadas geotecnologias, mas a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas antes, como a nossa disciplina envolve mapa, eu vou fazer um breve apanhado, bem rápido mesmo, sobre a cartografia. A cartografia é o estudo e também a arte de fazer mapas, e ela se originou em períodos bem remotos, mas ficou bastante conhecido durante as grandes navegações, né, aqui para nossa história brasileira. Mas se a gente começar a remeter mais ao passado, ao tempo dos homens das cavernas, o que eles faziam, né? Vocês devem já ter visto algumas imagens rupestres, né, que são imagens de homens das cavernas. Eles desenhavam os animais, colocavam o rio e do outro lado do rio eles se desenhavam. Então, isso é basicamente um mapa bem simplificado que passa a informação de que, atravessando um rio, a partir da localização de onde eles ficavam, né, você encontrava aqueles determinados animais. E aí, claro, essas técnicas foram evoluindo. A bússola, como vocês podem ver aqui em cima, deixa eu só ligar aqui o laser. Como vocês podem ver aqui em cima, a bússola foi uma grande ferramenta também. A se guiar pelas estrelas também foi uma outra técnica. Um outro instrumento bastante conhecido também foi o compasso. E antigamente, né, esses mapas eles eram feitos mais para traçar rotas comerciais, rotas de guerra também, né, para invadir outros territórios. E aí foi expandindo até os dias atuais, em que a gente já tem todo o globo mapeado, todo o planeta Terra mapeado. Eu vou passar um vídeo para vocês com esse histórico melhor para vocês assistirem em casa. Tudo bem? E aí nós temos nessa segunda imagem a diferença entre a tecnologia antiga, que era feito, os mapas eram feitos à mão. Então nós temos aqui a cidade de Imola, na Itália, no ano de 1502, feito pelo Leonardo da Vinci. E a mesma cidade atualmente, em 2016, com uma imagem de satélite do Google Terra. A gente vai utilizar esse Google Terra, ou Google Earth em inglês, quando a gente for para o laboratório de informática. Mas basicamente esse software ele tem imagens de satélite da Terra. E aí nós temos aqui a bússola. A gente não vai ter aula de bússola ao longo do curso, mas eu vou ensinar para vocês de forma simplificada como que é o uso da bússola. Lá na frente eu explico. E agora sim, a gente vem aqui para o principal conteúdo da aula de hoje, que são as técnicas dentro do geoprocessamento. Então, cada técnica dessa se chama geotecnologia. E aí, todas elas auxiliam esse ramo do conhecimento mais geral, que se chama geoprocessamento. Então, para simplificar mais e facilitar o entendimento de vocês, se eu quisesse me dirigir à turma de vocês como um todo, aí digamos que eu esteja lá numa reunião de professores e a gente está fofocando sobre vocês. Aí se eu quiser falar a turma do primeiro ano de meio ambiente, como eu estou falando de forma geral, da turma inteira de forma geral, é como se eu estivesse falando do geoprocessamento. Isso aqui é o termo de forma geral. Se eu quiser falar de algum aluno específico aqui da turma,
Aí eu já vou citar o nome de vocês, o nome individual de cada um, né? Então, quando eu quero falar de forma individual do que tem dentro do geoprocessamento, eu chamo de geotecnologia, tá? Então, geoprocessamento é a turma do primeiro ano de meio ambiente e geotecnologias são, cada um de vocês é uma geotecnologia diferente, tem um nome diferente. A primeira geotecnologia que a gente vai ver é a computação. Como a gente vai fazer um mapa no num computador, né? A gente pode primeiro pensar que essa computação vem na criação do programa de computador, o software, né? Só que na verdade, se a gente pensar por esse lado, não é a gente que utiliza a computação, porque a gente já usa o programa pronto. Então, quem utilizaria essa computação aqui seriam os criadores do programa, né? Do software. Então, como a gente está falando aqui de técnicas, né? De geotecnologias, são técnicas que a gente vai utilizar. A computação, na verdade, ela é utilizada bem aqui, ó, nos chamados códigos de programação. Então, esses códigos, primeiro eu vou explicar para vocês rapidinho como que funcionam esses códigos, depois eu vou explicar como que funcionam dentro do nosso software, tá? Inclusive, essa imagem aqui mostra um software parecido com o que a gente vai utilizar. Eu não lembro qual é esse software, na verdade eu nunca vi ele, mas o nosso vai ser parecido. Aqui do lado esquerdo a gente vai ter vários arquivos que a gente vai botar dentro do programa. E aqui no meio vai aparecer a imagem, né, do nosso mapa. Tá? Mas deixa eu explicar primeiro de forma geral o que é a linguagem de programação vista lá na informática. Essa linguagem de programação são comandos lógicos. E o que são isso? São linhas que a gente vai falar para o computador para ele fazer algumas funções. Então, são funções, faça tal coisa, mas também a gente tem que pensar nas possibilidades que pode acontecer no meio desse caminho de execução. O que significa isso? Se acontecer tal coisa A, se acontecer a coisa A, você vai fazer essa determinada função. Se acontecer tal coisa B, você vai fazer essa outra forma. Então deixa eu dar um exemplo. Digamos que vocês queiram ir para o banheiro. Então eu vou escrever aqui uma linguagem de programação lógica de forma simplificada para vocês compreenderem. Então vocês querem ir ao banheiro. Primeiro passo, se levanta. Segundo passo, dá tantos passos em linha reta até aqui. O banheiro está naquela localização, né? Está naquela direção. Então, terceiro passo, se virar para o lado esquerdo, já que o banheiro fica para lá. Terceiro passo, dar tantos passos até a porta aqui do auditório. Quarto passo, e aqui que vem a questão do se. A porta está aberta ou fechada? Se estiver fechada, o comando vai ser abrir a porta. Se a porta estiver aberta, o comando vai ser atravessar a porta aberta. E aí você continua. Vira um pouquinho o corpo em direção ao banheiro, dá tantos passos até entrar no banheiro. Entra no banheiro, vem uma segunda situação. Tem cabine livre? Se tiver sim cabine livre, entra na cabine e fecha a porta para usar o banheiro. Se não tiver cabine livre, você espera até alguém sair das cabines para você poder entrar. Tá? Então, basicamente esse é o pensamento. Você
faz vários comandos para o computador e também pensando nas diversas possibilidades de situações que pode dividir o caminho das ações, né? Se acontecer tal coisa ou se acontecer outra coisa, ok? E aí como é que a gente utiliza esse caminho aqui no programa de mapa que a gente vai utilizar? Quando a gente vai fazer um mapa, às vezes a gente quer fazer o mesmo mapa para cidades diferentes. Então, pegando como exemplo o estado do Pará, o estado do Pará ele tem 144 municípios, são cidades, né? Então depois eu vou explicar para vocês a diferença entre municípios e cidades para vocês saberem. Mas basicamente município inclui tanto a cidade, que é a parte urbana, onde a gente está, por exemplo, aqui em Breves, como a parte do interior de Breves. Então, se a gente falar tanto aqui da cidade como do interior, a gente está falando do município. Agora, se a gente estiver falando só aqui da parte urbana, a gente chama de cidade, certo? Então, bom, então o estado do Pará tem 144 municípios. Se eu quiser fazer um mesmo mapa, então, por exemplo, um mapa de florestas, quanto que tem de floresta em cada município? Ao invés de eu fazer o mesmo mapa 144 vezes, eu posso botar um comandozinho aqui. Eu posso escrever um comando de computação, de linguagem de computação. E aí eu aperto OK e o computador ele vai ficar fazendo sozinho. Eu aperto OK, se eu tiver escrito tudo certinho, né? Para não dar nenhum erro, nenhum bug. E eu deixo o computador rodando sozinho até ele terminar. Então tem algumas funções que realmente demoram horas ou mesmo até dias, tá? A gente vai fazer funções rápidas aqui no nosso curso, mas se algum dia vocês trabalharem num órgão federal, por exemplo, um órgão público que faz mapas para o Brasil inteiro, aí que mexam com imagem de satélite, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, cada imagem de satélite pesa 1 GB ou mais. Então, eu acho que vocês têm noção já do que é 1 GB. E aí, às vezes, para o Brasil inteiro, isso vai dar um arquivo muito pesado. E muito demorado também para fazer todos os processamentos do computador. E aí eu já ouvi relatos de professores meus que trabalhavam em órgãos fazendo mapas desse tipo. E eles falavam que eles deixavam os computadores ligados por 2 dias. Tá? Então você deixava lá o computador fazendo um mapa por 2 dias e usar outro computador, porque aquele ali estava paralisado já só para fazer aquele trabalho, tá? Então, basicamente, essa linguagem de programação aqui vai servir para automatizar o nosso trabalho. Quando a gente não quiser fazer algo repetido, a gente escreve umas linhas dessas e manda o computador fazer sozinho algumas tarefas. Passando aqui para outra geotecnologia, vocês devem ter estudado já. Na verdade, vocês devem estar estudando geografia com os professores aqui do IF também, né? E aí, nós temos a geografia como disciplina, né? Que você aprende diversas coisas. E tem uma divisão, assim, da geografia em dois grandes eixos, dois grandes temas. A primeira é a geografia mais física, conforme a gente está vendo aqui no nosso mapa. Então, nesse mapa aqui, na verdade, nessa imagem aqui, a gente está vendo os tipos de vegetação que tem ao longo do Brasil, tá? E outras informações aqui que eu vou explicar daqui a pouco. Então, são coisas que a gente encontra visualmente, né? Pode ser vegetação, pode ser tipo de solo,
tipo de solo que a gente pisa, né? Tipo de relevo, é um relevo ondulado, relevo plano, os tipos de biomas, né? Bioma amazônico, bioma da caatinga, que é basicamente quase parecido com esse daqui, né? Que essa imagem está mostrando. E quantidade de rios, de água, né? De rios, por aí vai. E outro grande eixo da geografia é a chamada geografia geopolítica. E a gente estuda os conflitos, os blocos econômicos, como que os países fazem trocas econômicas entre si, como que os países se unem para fortalecer a economia entre si, a economia da região, né, de onde os países se encontram, como que os países entram em conflitos uns com os outros, por aí vai. Então, a princípio, a gente vai utilizar mais a geografia física. A gente vai ver muita vegetação na nossa disciplina, vegetação, desmatamento. E as discussões que a gente faz sobre isso, né? Se o desmatamento está sendo legal ou ilegal, se o desmatamento está sendo dentro de terra indígena, como a gente viu na aula passada. Tudo isso é já uma discussão mais geopolítica, né? Também. Então a gente vai acabar trabalhando com dados físicos, a gente vai botar dados físicos, a gente vai botar vegetações, por exemplo, no programa, a gente vai olhar para algo físico, como a gente está vendo aqui, e depois a gente vai fazer discussões mais geopolíticas, tá? Mas fiquem tranquilos que eu não vou falar de nenhum político, não. Vão ser discussões mais do tipo: olha, não poderia estar desmatando aqui, esse desmatamento está aumentando, está diminuindo. É mais nesse sentido, ok? E aí, explicando essa imagem aqui, nós temos aqui na legenda, né? Nós não temos um título. Na verdade, nós podemos pegar essa fonte aqui. Na verdade, não. Desconsiderem. Tá aqui o título: ó. Retração da vegetação nativa. Retração é diminuição, tá? Ou seja, vegetação nativa é aquela vegetação que já estava naquela região antes dos seres humanos, né, colonizarem ou explorarem aquela área e desmatarem. Então é a vegetação que já estava lá, só que retração está diminuindo. Então é a diminuição da vegetação que já estava lá. E aí nós temos aqui de vegetação a primeira cor, floresta, a segunda cor, savana, que é o cerrado, a terceira cor se chama savana estépica campinarana, que são campinas do Rio Negro. E essa, peraí, um, dois, três. Opa, desculpa. A terceira é savana estépica. A quarta cor é campinarana. E a quinta cor são estepes. Essas duas últimas aqui já são áreas que estão com ocupação humana, com pessoas morando. Então, as áreas pioneiras, nessa coloração aqui, na penúltima cor, são áreas em que estão começando a ter pessoas morando lá, tá? Então, teoricamente, se essas pessoas saírem, ainda tem poucos impactos ambientais. Então, daria para a vegetação se recuperar. E aqui na última coloração, nós temos área antropizada. Quer dizer que são áreas que a população já está morando aí há mais de 20, 30 anos e mesmo que a população saia, dificilmente a vegetação vai crescer novamente, tá? Pelo menos num curto espaço de tempo. Agora, se a gente fizer botar aí 50 anos, sem ninguém morando, né? Aí sim a vegetação pode crescer de novo. Geoestatística, isso aqui é difícil, tá? Estatística é um ramo da matemática, tá? E essa área é muito utilizada, por exemplo, no período de eleições. Então, qual que é a ideia aqui?
da geoestatística, é a estatística aplicada a mapas. Como que funciona? Vocês estão vendo cada pontinho desse daqui, cada pontinho preto? Digamos que esses pontinhos pretos foram locais que eu cavei um buraco e peguei um pouco de terra e joguei num balde, tá? Fiz alguns buracozinhos nesse ponto aqui, joguei num balde, misturei a terra e coloquei um pouco dessa terra num saquinho e levei esse saquinho para o laboratório para eles fazerem análise química desse solo. Então, por exemplo, para saber se esse solo está fértil, para eu plantar uma agricultura aqui, por exemplo, para eu plantar açaí, por exemplo, tá? E aí, nesse outro pontinho, eu fiz a mesma coisa. Fiz o mesmo procedimento. Cavei vários buracozinhos, coloquei um pouco de terra no balde, mexi a terra nesse balde, coloquei no saquinho e mandei esse segundo saquinho também para análise. E eu fiz esse mesmo procedimento para todos esses pontinhos aqui. Então, quando o laboratório tiver feito a análise, ele vai me falar quais desses pontinhos aqui tem boa fertilidade, ou seja, tem nutrientes bons para a plantação de açaí e quais são os que não tem. Só que é o seguinte, repara que eu vou ter a informação no pontinho. Um pouquinho para o lado já, se eu andar 2 metros para o lado, eu já não vou ter mais informação. Correto? Então imaginem que esses pontinhos pretos são vocês, tá? São vocês sentados aí. Então eu tenho a informação de onde vocês estão sentados, mas o espaço entre vocês, aí eu já não sei. Já não sei o que que acontece, né, entre os vãos, entre as cadeiras de vocês. E o que que a geoestatística faz? A geoestatística ela espalha o resultado para os lados. Tá? Então deixa eu desenhar aqui. Tá, então eu tenho um ponto aqui e a geoestatística faz isso daqui, ó. Ela espalha para os lados, tá? E aí, claro, juntando, né, com essa outra informação aqui do lado que também vai se espalhar e vão se encontrar. Então, basicamente, eu tenho alguns pontos aqui. A geoestatística, ela olha para os pontos que tem do lado. Aí ela faz alguns cálculos matemáticos com base nos pontos que também tem do lado, tá? E aí, com base nesses resultados aqui dela e também dos outros pontos que tem do lado, aí ela expande o resultado dela para os lados, ok? Mesma coisa aqui, nesse segundo ponto aqui. Ela vai olhar para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto e depois vai expandir para os lados também, certo? Então essa é a ideia da estatística. A gente quer preencher informações em locais que a gente não tem completamente essas informações, tá? Esse aqui é um ramo muito difícil, nem eu sei mexer nisso, então a gente vai pular esse conteúdo aqui. Lembrando aqui, eu tenho uma historiazinha sobre Bitcoin para contar para vocês, tá? De um golpe que eu caí. Talvez eu conte. Então, esse novo conteúdo aqui, essa outra geotecnologia, se chama topografia. Vocês já viram alguém com esse equipamento? Esse equipamento aqui se chama, eu não estou lembrado agora se é o teodolito, mas também tem um outro parecido que se chama estação total. A diferença dos dois é que a estação total ela consegue fazer análises mais digitais, tá? Mas a função dos dois é a mesma.
A função dos dois é ver angulação, ver o ângulo de um ponto para outro. Então eu estou olhando para cá, eu estou aqui, certo? Aqui embaixo. Aí eu estou olhando nessa direção. E aí, se eu começar a olhar para essa direção, aí eu vou ver essa angulação aqui. Qual a diferença de angulação? Ângulo a gente escreve assim, né? Essa letra grega aqui. Então, basicamente é o seguinte: esse equipamento é utilizado muito para construir estradas, por exemplo. Então, eu estou indo nessa direção aqui na estrada. Quando eu fizer uma curva na estrada, aí eu estava indo nessa direção, né? Aí só que como eu fiz a curva aqui, aí eu tenho que fazer o cálculo da direção que eu estava indo para essa direção nova. Aí eu vejo essa angulação aqui no meio, tá? E aí quando eu chegar numa nova curva, eu estava vindo para cá, aí agora eu faço a angulação voltando, tá? Ok? Então, continuando. Sensoriamento remoto. Vamos olhar aqui para o nome. A partir do nome, já dá para a gente ter uma ideia de como funciona essa tecnologia. Sensoriamento, sensor, tá? Então, sensor é um equipamento que pega informação, tá? Então, você tem um sensor, por exemplo, de pressão, um equipamento de pressão. Não sei se vocês já viram os pais de vocês ou os avós utilizando. A gente coloca no braço, né? Aí tem alguns que são digitais. A gente aperta o botãozinho e ele vai enchendo sozinho. Aquilo ali é um sensor para ver pressão. Me disseram, por exemplo, que meu celular tem uma telinha aqui atrás dele que dá para eu botar, não sei se é no pulso, se é no dedo, e aí dá para eu tirar a pressão botando o celular numa parte do corpo. Tem relógios atualmente também que fazem isso, né? São os relógios inteligentes. Eles mostram como é que está a nossa pressão nesse momento. Eu também tenho uma historiazinha desse relógio quando eu estava andando de bicicleta um dia. E aí, por exemplo, vem batimentos por minuto, né? E aí, então é o seguinte, a gente tem um sensor, que é um equipamento, e a gente vai fazer o sensoriamento, que é pegar a informação do sensor, tá? Então, o sensoriamento é usar o sensor para pegar uma informação. E a gente vai fazer isso de forma remota. O que é remoto? É a distância, tá? Então, a gente vai utilizar um equipamento para pegar a informação à distância. Então, se eu bater uma foto de vocês agora, eu estarei coletando uma informação, que é a localização de vocês, por exemplo, de forma à distância. Eu não preciso andar até vocês, eu pego essa informação daqui da frente mesmo. E aí, aplicado ao geoprocessamento, né, a nossa disciplina, esse sensoriamento remoto, ele vai ser a captura de imagens de satélite, tá? Tem outros tipos de sensores que poderiam ser abordados também, mas eu vou explicar melhor nessa aula aqui específica. Então, lá no futuro, perto do final do curso, a gente vai ter uma aula só disso daqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês também como que a gente mexe em imagens de satélite. Mas basicamente a imagem de satélite, ela ela capta, tá aqui o satélite, ó, ela capta a luz que é refletida do Sol, tá? Então, o Sol bate nessas diversas superfícies aqui, não só nessa partezinha, né? Que é solo, mas também na vegetação, nas casas, né? Nas águas. Deixa eu ver o que mais. Tem uma outra coisa aqui. Nos equipamentos, né? Nas infraestruturas. E também nas próprias nuvens. Não está aqui mostrando, mas eu já adianto para vocês. A luz do Sol também pode bater nas nuvens e voltar aqui para cima e pegar no satélite, tá?
E aí esse satélite coleta isso, a luz refletida, tá? E aí quando a gente vai mexer na imagem de satélite, a gente tem uma imagem que ela na verdade não é assim, tá? Eu vou mostrar para vocês uma outra imagem que ela vem na verdade em preto e branco. Ela vem na verdade em tons de cinza, em escalas de tons de cinza. E aí, essa cor aqui é a gente que coloca, tá? É a chamada, vou escrever no quadro, chamada composição de bandas. Eu vou explicar para vocês no futuro o que são essas bandas. Mas não é banda de música não, tá? É a composição RGB. Também vou escrever no quadro. O R é vermelho em inglês, o G é verde e o B é azul em inglês. Para quem joga videogame aí, ou então para quem gosta de ficar mexendo nas fotos que bate, talvez já foram em algum, já utilizaram algum aplicativo ou algum jogo de videogame, né? Por exemplo, jogo de futebol que a gente cria o nosso próprio personagem, aí a gente escolhe a cor do cabelo, dos olhos, e aí às vezes tem lá do lado esse RGB, a gente pode mexer numa barrazinha. A gente tem aqui R, por exemplo, a gente tem uma barrazinha aqui, uma seta, dizendo que a cor está aqui. A gente pode mexer essa seta para os lados, aumentando a coloração ou diminuindo essa quantidade de vermelho da imagem, tá? Hum, e aí, isso se chama saturar a imagem ou dessaturar a imagem. Isso aqui tem muito no cinema também. Esqueci agora o termo que é utilizado no cinema. Paleta de cores. Ok? Então a gente escolhe essa composição RGB. A gente vai ver também no futuro. E a gente pode botar essa imagem aqui, que essa coloração aqui se chama composição cor real. Cor real, seria a coloração real, né? Que a gente vê no nosso dia a dia. Agora, se a gente olhar com atenção, mesmo que pareça ser uma imagem com coloração real, né? Tem coisas aqui que não tem uma coloração de verdade que a gente encontra no dia a dia. Tá bem óbvio. O que é? É a água, tá? A água não tem essa coloração aqui no mundo real, né? Então já fica aí a observação de que mesmo que a gente coloque uma cor que pareça ser realidade, na verdade ainda não é, tá? Então, aqui nós temos a água com essa coloração. Aqui nós temos áreas de vegetação natural. Então repara que é um verde que não tem forma definida aqui também, tá? Essa água aqui, repara que ela está mais escura, né? Isso aqui ou é presença de algas na água, ou é presença dos chamados sedimentos, terra, tá? Presença de muita terra no meio da água. Aí a água fica escura, fica barrenta, parecendo as águas aqui da frente de Breves, certo? Que mais? E aí, se vocês repararem nas outras áreas, nós temos alguns verdes aqui, ó. É um verde, ou aqui também, ó. Só que esse verde ele tá muito reto aqui nas bordas. Quando uma área é toda reta assim nas bordas, isso aqui não é natural. Não é vegetação natural. Isso aqui é propriedade de algum fazendeiro. Isso aqui é alguma fazenda. Ok? E aí, ele faz esses cortes aqui para deixar bem definido aonde que ele vai plantar, aonde que ele não vai. Então repara, se vocês repararem aqui ao longo da imagem, nós temos muitas fazendas nessa região, né? A maioria das áreas aqui, se vocês perceberem, tem todos cortes bem retos. Então isso aqui é tudo fazenda, isso aqui é tudo plantação, tá?
Tem alguns verdes mais escuros, como aqui, e outros verdes que vão clareando nessa região aqui, por exemplo. Tá? E o que que é essa coloração mais esbranquiçada aqui? Isso aqui é solo exposto. Não tem nenhuma vegetação em cima, tá? Não tem vegetação, não tem nem grama direito. E nós temos algumas regiões aqui, ó. Como aqui, é um chamado cor magenta. É um meio rosa, meio vermelho. Essa coloração aqui é coloração de cidades. Para que é meio granulado. É como se fosse um brigadeiro. Que você coloca várias coresinhas em cima. Então ela fica rosado, mas tem alguns pontinhos. São vários pontinhos rosas. Isso aqui é centro urbano, cidade. Tá? Então temos aqui. Temos aqui, se eu não estou enganado também. Tá. Então beleza. Então aqui a chamada cor real, né? Mas a gente também pode mudar. É a cor que a gente coloca, né? Então a gente pode botar a coloração assim também. Certo? E a gente já repara algumas outras. Algumas coisas ficam mais fáceis para a gente perceber. Então a vegetação natural tá bem aqui, ó. A vegetação natural fica mais fácil de perceber. É um verde que fica mudando ao longo dele, porque tem árvores no meio dessa floresta que estão melhor, com mais saudáveis do que outras árvores, certo? O centro urbano acho que ficou um pouquinho mais fácil de ver aqui. Ok. Então é isso, é a gente que coloca essa cor. E a água agora mudou aqui, ficou mais azulado, né? Azul escuro. A parte que antes era barrenta. Outra tecnologia, sistemas de informações geográficas. Isso aqui tem duas explicações, tá? Tem a explicação oficial e tem a explicação corriqueira que a gente utiliza no nosso dia a dia. A explicação oficial, eu sou obrigado a falar para vocês, mas eu não concordo muito com ela. Na verdade, não é que eu não concordo, é que ela é muito óbvia. Ela é muito óbvia, tá? Então, bora lá. O que é o Sistema de Informação Geográfica? SIG, chamado de SIG. SIG. Então é o seguinte, vocês vão fazer um mapa, tá? Primeiro pergunto. Vocês vão conseguir fazer um mapa no vento? Sim, vocês vão balançar a mão de vocês e vai sair um mapa pronto? Não, vocês vão ter que fazer no computador, né? Então, aqui, hardware é a parte física do computador. Aquilo que a gente mexe. Então a gente precisa de um computador. É óbvio, né? Então a gente precisa do chamado hardware. A gente vai utilizar um software. Um programa de fazer mapa. Você vai fazer um mapa no Word, no PDF, no Excel? Não, não vai. A gente vai utilizar um programa específico. Esse programa específico, a gente chama os programas, né, que tem dentro de um computador, a gente chama de software. Vocês vão abrir o programa e o programa vai estar em branco. Não vai ter nenhum mapa já dentro dele. Você vai fazer um mapa desenhando você na mão? Não, a gente vai botar arquivos dentro desse programa, tá? Então são os dados. Tá? Você não vai fazer desenhar na mão, a gente vai botar já algumas imagens prontas, como por exemplo a própria imagem de satélite. Vocês não vão desenhar cada coisinha dessa daqui, né? Vocês não vão sobrevoar a área e bater foto. A gente vai pegar a imagem pronta. Então a gente vai pegar os dados prontos. Então é óbvio que a gente precisa do computador, do programa do computador e dos dados para a gente botar dentro, né? Vocês vão fazer o mapa de vocês, da cabeça de vocês. Vai simplesmente falar, né? Olha, faz o mapa tal. E o computador vai fazer sozinho? Não, não vai. Pelo menos não ainda, né? Vocês vão utilizar técnicas, né? E essas técnicas eu vou ensinar para vocês. Vocês não sabem ainda como fazer um mapa, mas eu vou ensinar. Então são as chamadas metodologias, são as técnicas. E, obviamente, precisa de vocês, né? Ou você acha que o computador vai fazer sozinho? Não, são vocês, são os recursos humanos. Então repara que é tudo muito óbvio. A gente precisa de uma pessoa, vão ser vocês, que vão sentar na frente do computador.
vão abrir um programa de computador específico para fazer mapa, vão botar arquivos lá dentro, que vão aparecer as imagens, né, das regiões que a gente vai utilizar para fazer o mapa, e depois, por meio das técnicas, o mapa vai ficar pronto. Então isso aqui é tudo muito óbvio. E essa é a explicação oficial de um sistema de informação geográfica. Qual que é a explicação mais casual, que é a que vocês vão ouvir mesmo no ramo? O SIG, o SIG, é o software, é o programa que a gente vai utilizar para fazer mapa, tá? Então, basicamente, quando alguém falar qual SIG você usa, a pessoa está falando qual é o software que você usa para fazer mapa. Então, nós temos dois principais, é o ArcGIS. Então, repara que esse GIS aqui é SIG ao contrário, certo? Esse GIS aqui vem lá do inglês. Em inglês, né, escrito em inglês, fica GIS. Traduzindo para português, fica SIG. Temos o ArcGIS, que é o principal de todos, mas ele é pago. E temos o QGIS. O QGIS ele é grátis e é o que a gente vai utilizar, tá? Então, basicamente, qual SIG você está utilizando? A gente vai utilizar o SIG QGIS. E aí vai ser uma tela mais ou menos assim, tá? E outra tecnologia é o chamado GPS. GPS é um aparelhozinho que a gente utiliza para achar a nossa localização. Só que é o seguinte, esse aparelhozinho é um aparelhozinho de mão. Tem alguns GPS já em forma de aplicativo de celular. Eu vou inclusive ensinar vocês a utilizarem um deles no futuro. Mas o principal mesmo é um... Não tenho aqui de imagem, mas depois eu mostro. A gente vai ter uma aula só disso também, tá? Vocês vão aprender a mexer em GPS. Ele é um aplicativozinho de mão que ele recebe imagens de satélites que estão sobrevoando a gente. Então, nós temos aqui nessa imagem 24 satélites sobrevoando a Terra inteira. Então, em qualquer lugar da Terra, tem pelo menos 4 satélites em cima, enviando sinal, tá? Menos nos polos, Polo Norte e Polo Sul. No restante, confia, você sempre vai ter satélite enviando a localização de vocês. Só que a localização ela não vai ser mostrada assim, como está aqui na imagem, tá? Vai ser mostrada na forma de coordenadas. São duas numeraçõezinhas. Eu vou ensinar para vocês também. Vai ser a aula mais demorada. Vocês vão ter, vai ser a aula de coordenada. A gente vai passar umas 4 semanas estudando coordenada. É para vocês aprenderem realmente a se localizarem de forma mais abrangente no espaço, tá? E aí, esse aparelhozinho ele só mostra essas duas numerações. Uma numeração referente ao norte e sul e a segunda numeração referente a leste e oeste. E a partir disso, depois que eu vou ensinar vocês, né, vocês vão ter uma noção mais ou menos de como se localizar naquela região, por exemplo. Só que claro que precisa de outras informações também, tá? E aí, esse caso aqui, essa imagem aqui era de um aparelhozinho que tinha, antes dos celulares terem aplicativo de percurso de carro, né? O Uber, a empresa Uber, utiliza hoje em dia aplicativo, né? E mostra a rota, o caminho. Então a gente tinha antigamente, para quem dirigia, um aparelho só para mostrar as ruas da cidade. Hoje em dia esse aparelho caiu em desuso porque a gente já tem no próprio celular, correto? E aí beleza. No final disso tudo, a gente utiliza uma, duas ou várias dessas técnicas, a junção de todas, não precisa ser todas, tá? Mas de diversas dessas técnicas para fazer o nosso mapa, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer esse mapa aqui, por exemplo, ele tem a tecnologia, a geotecnologia da geografia, que mostra aqui
o país Brasil e os estados também. Só que nós também temos outras duas informações. As informações da localização das capitais de cada estado. Macapá, Belém, Fortaleza, Natal. E nós também temos algumas linhas aqui saindo, tá? Essa linha aqui percorrendo, essa outra aqui percorrendo. Isso daqui provavelmente são estradas, tá? Não sei se são rodovias federais ou estaduais, certo? E aí no final a gente pode utilizar diversas técnicas, como um mapa dos solos, um mapa das fazendas, que é esse segundo aqui, um mapa das estradas, um mapa das áreas que tem plantação de agricultura, um mapa do relevo, etc, 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 juntar com imagem de satélite. E aí essa imagem aqui é uma imagem muito parecida com o que vocês vão ter quando a gente estiver fazendo o mapa. Vai ficar mais ou menos assim, meio bagunçado mesmo. Então, ó, aqui do lado esquerdo, cada linha dessa é um arquivo diferente, com alguma informação diferente, tá? Então, algumas estão desligadas, o quadradinho está branco, e outras estão marcadas com um símbolozinho da Nike, um símbolozinho de checado assim, pá, tá? Símbolozinho da Nike. Esses que estão marcados com o símbolozinho da Nike, né? Símbolozinho de certo, de resposta certa numa prova, quer dizer que eles estão ligados, eles estão aparecendo aqui na imagem no meio. Tá, então repara que aqui ao fundo, ó, do lado direito, do lado esquerdo, a gente tem uma imagem de satélite, que é uma imagem real, né? E aqui no meio nós temos uma imagem colorida. Eu vou explicar no futuro para vocês a diferença entre essas imagens coloridas e as imagens de satélite. A gente vai começar o nosso curso quando a gente for fazer as práticas no laboratório de informática, né? A gente vai começar trabalhando com essas imagens mais coloridas, certo? E aí a gente vai deixar as imagens de satélite, que são mais difíceis de serem trabalhadas, para o final do curso. Tudo bem? E aí com isso a gente termina a nossa aula de hoje.